Oi, eu sou Sérgio Silva, sou psicólogo, sou jornalista. Estive na Universidade de Marília no 4º Simpósio de Iniciação Científica. Eu apresentei lá e aproveitei a ocasião para registrar a atividade de outros parceiros que estão envolvidos no desenvolvimento da psicologia como ciência e como profissão. Vamos conferir? Meu nome é Bruna, sou acadêmica do 10º termo de Psicologia e vou apresentar nosso projeto desse ano para vocês, que é o grupo de psicossomática, um grupo de estudos voltado aos alunos de Medicina e de Psicologia, no ano de 2016. As autoras do trabalho são Aline Pérez Mizotti, eu, Daniela Salles de Oliveira Salniti, e temos como orientadora Gisele, que também é acadêmica dessa disciplina. E o termo psicossomático, ele é comumente associado tanto para se designar tanto a origem psicológica das doenças como a parte orgânica. E a influência dos fatores sociais sempre deve ser levada em consideração para compreender o indivíduo na sua totalidade, de maneira holística, tanto físico quanto psicológico. E sempre deve-se pensar a psicossomática pela relação do biopsicossocial do indivíduo. Para promover um espaço de sensibilização, diálogo e ação no intuito de gerar uma análise holística do ser humano, proporcionando assim um espaço de reflexão a fim de incentivar a promoção de um contato mais humanizado, esse ano nós criamos o grupo de estudo em psicossomática, que foi elaborado como atividade do estágio obrigatório em psicopedagogia no ensino superior. E nós tivemos como principais objetivos conscientizar os participantes a considerarem a influência dos fatores sociais na relação da saúde e doença dos indivíduos, conscientizar o futuro profissional da área da saúde, os psicólogos e os médicos a atuar de forma reflexiva e crítica, considerando o paciente como uma totalidade, e compreender o conceito de psicossomática e a sua prática na atuação profissional, utilizando a abordagem psicanalítica, que é a nossa. Como metodologia, que eu vou falar um pouquinho, o grupo foi oferecido para estudantes de medicina do 1º ao 3º ano. Por ser o 1º ano, a gente tentou integrar a medicina, não pegamos todos os anos, foi um filtro que a gente estabeleceu. E para estudantes do curso de psicologia do 1º ao 5º ano, como uma atividade opcional e gratuita, com encontros semanais, às quartas-feiras, das 17h30 às 18h30. E os materiais utilizados foram livros, artigos científicos, estudos de caso, vídeos, filmes e documentários, todos voltados ao termo psicossomático pela abordagem psicanalítica. O grupo teve início em março de 2016 e o encerramento vai ser em novembro de 2016, que será a semana que vem. Nós tivemos cerca de 24 encontros esse ano. E como resultados, participaram do instrumento de pesquisa 10 membros do grupo, desses 2 são de medicina e 8 de psicologia. Todos são estudantes da faculdade de Marília, Unimar. O grupo foi coordenado por nós 3, acadêmicas do 10º termo do curso de psicologia, como um estágio obrigatório em psicopedagogia no ensino superior, como eu já disse, e as atividades do grupo se iniciaram no 1º semestre de 2006 e vão se encerrar. Eram na sala 521 desse mesmo bloco, e foi aplicado um questionário quantitativo para avaliar os aspectos gerais da didática utilizada, o aspecto pessoal, que seria como o participante avalia o seu próprio desempenho relacionado ao nosso estágio, e por fim, para avaliar o desempenho das estagiárias, que somos nós como coordenadoras do grupo. Bom, vamos aos resultados. O grupo correspondeu às suas expectativas. A gente pode ver, não teve nenhum resultado negativo, aspectos neutros 10%, bom 70%, ótimo 20%. Mudou o conceito de psicossomática para você? A mesma porcentagem de resultados, de bons a ótimos, apenas um neutro. Você teria interesse em continuar a fazer parte do grupo de estudos no próximo ano?
também a mesma porcentagem de resultados. Quanto aos termos técnicos, foram esclarecidas todas as dúvidas? Nenhum resultado negativo também, 60% ótimo, 20 bom e 20 neutro. O horário de duração dos encontros do grupo foi satisfatório? Essa foi uma crítica recorrente durante o encontro, que eles queriam que o grupo se estendesse, porque às vezes até a gente chegar na questão, é um tema um pouco complexo, né, abarca vários outros temas, então os encontros eram um pouco breves, né. Quanto aos termos técnicos, foram esclarecidas todas as dúvidas? Nenhum resultado negativo, 20% neutro, 20% bom e 60% ótimo. O grupo conseguiu fomentar seus estudos? Já. Nenhum resultado negativo, mas os bons e ótimos já aumentaram, só 10% de neutro. Você considera os conhecimentos adquiridos no grupo como um diferencial em sua formação? Também aumentaram a porcentagem entre bom e ótimo, nenhum resultado negativo. Pode passar. Você teria interesse em continuar a fazer parte do grupo de estudos no próximo ano? 70% ótimo, 20% bom e 10% neutro também. Aí, em aspecto pessoal, numa autoavaliação dos integrantes do grupo, consideraram 10% neutro, 80% bom e 10% ótimo. Eles participavam até que mais do que nós esperávamos, porque é um tema... Muitas pessoas dos primeiros anos que ainda não adentraram tanto na psicossomática ou não definiram a sua abordagem, psicanálise, eles eram bem ativos, inclusive os membros da medicina também. Interesse e procura por leituras, 10% bom, 50% ótimo, 40% ótimo. A participação em grupo, colaboração durante as discussões e relacionamento grupal, 10% bom, 10% neutro, 40% bom e 40% ótimo. Teve 10% ruim que eu pulei. Era só isso. As estagiárias. Como você avalia o desempenho acadêmico das estagiárias desde o início dos encontros até a presente data com relação aos seguintes tópicos? Em relação à Aline, didática e conhecimento, 10% péssimo. O nosso questionário teve algumas partes que nós não compreendemos, porque nós fizemos pelo Google Questions. É online, então ele fica aberto para qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer país, que queira responder o questionário. Então, enfim, tem uns números que nós não compreendemos muito, mas fomos investigar para ver se veio daqui a resposta. 10% péssimo, 10% neutro, 30% bom e 50% ótimo. Quanto ao compromisso, foram 70% ótimo, 10% bom, 10% neutro e 10% ruim. Em relação a Bruna, didática e conhecimento, foi 5% péssimo, 5% neutro, 20% bom, 70% ótimo. Compromisso, 10% ruim, 10% neutro, 40% bom e 40% ótimo. E por último, em relação a Daniela, didática e compromisso, 10% péssimo, 10% neutro, 20% bom, 60% ótimo. E quanto ao compromisso, mesmo porcentagem. Bom, quanto aos resultados, a gente percebe que, de uma maneira geral, o grupo conseguiu fomentar o interesse nos estudos em relação ao tema, aos membros do grupo. Eles participaram de maneira bem efetiva, com colaborações tanto em pesquisas quanto em participação ativa, presente no grupo. Eu acho que abarcou mesmo os fatores sociais, culturais, econômicos, não somente a doença, né, enquanto doença orgânica. Compreendeu os conceitos psicanalíticos da psicossomática e foi o primeiro ano desse grupo de estudo. Foi uma frente nova que a gente escolheu. Eu, devido ao meu TCC, já foi em psicossomática no ano passado, e as meninas, sendo da psicanálise, também sempre tiveram interesse pelo tema. Então, quando a Gisele trouxe para a gente, já na época da apresentação do artigo, ficou algo implícito, mas que a gente sabia que ia vir. Precisamos de fazer alguns ajustes, o tempo, algumas alterações na dinâmica do grupo, com a estruturação, que vão
ficaram como sugestões dos próprios membros do grupo, né, que seria o intervalo de tempo entre os encontros serem menores, o tempo de duração ser maior. E como referências bibliográficas, nossa principal referência para o começo do grupo, a gente seguiu o cronograma desse livro, do Júlio de Mello, que é um grande autor em psicossomática na psicanálise, que é Concepção Psicossomática, uma visão atual. É isso, eu agradeço.